Galera, as equipes se reforçando para a Libertadores dessa temporada e uma delas é o Atlético Mineiro, né? Repatriou o Bernat, né? O Bernat chegando ao Galo, né? Vamos ver onde ele vai jogar, né? Porque o time do Galo já tem uma já tem um ataque bastante bom, né? Então vamos ver onde o Filipão vai conseguir encaixar o Bernat, né? E tem outras equipes também que estão se reforçando. E o debate hoje é sobre a equipe brasileira que é a favorita a conquistar o título da Libertadores, né? Lembrando, né, que temos aí Palmeiras, Flamengo, Grêmio, São Paulo, que tem 3 títulos de Libertadores. Qual dessas equipes vai conquistar o 4º título da Libertadores? Deixa nos comentários a opinião de vocês. Não esqueça também de deixar seu like, inscrever e ativar o sininho das notificações. Deixa nos comentários aí qual o seu time de coração e qual time vocês acham que vai conquistar a Libertadores. Será que esse ano as equipes brasileiras vão continuar dominando a Libertadores? Vamos acompanhar aqui o debate sobre esse assunto. De Galo e Fluminense, que buscam o bicampeonato. E agora vamos falar de 4 times que buscam o tetracampeonato. Opa! Lá no início eu esqueci do Grêmio, que foi vice-campeão. Eu falei Grêmio? Ah, então não esqueci não. Então são Grêmio, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, certo? Buscando o tetra, sim. Buscando o tetracampeonato. Tá aí, ó, em busca do tetra, na nossa tela. Histórico dos times brasileiros na Conmebol Libertadores. Flamengo, 20 participações. A 8ª participação seguida. Última final, 2022. Quando foi campeão contra o Atlético Paranaense. Tá aí, então, o último título do Flamengo, tricampeão. Flamengo de tanta gente, de Gabigol, Bruno Henrique, de Zico, Adílio, Andrade. E da Paquita Rubro-Negra, que sempre acompanha o programa. Um beijo para a Paquita Rubro-Negra. Será que ela está nos acompanhando? Tá na academia, tá na academia. Não, Se estiver, vai ser informada do programa. Deve estar dormindo. Se estiver na academia, fale pro... Essa televisão na academia tem que estar Exatamente. no Ou então F360. tá com volume aí. Como? Tá com samba. Com samba? É. No ouvido na academia? Não. Não entendi. Samba é o cachorro dela. Filho. Ah, o cachorro. É verdade. É verdade. Boa, boa. Então, tá aí o Flamengo. Vamos com o Grêmio agora de Renato Portaluppi. E tanta gente. Do Morel Imortal, que tá acompanhando também, Abel. De Paulo Nunes e Jardel, de Rivarola, Hugo de Leon. Jogador de bola. Lembra Sim, da imagem do Hugo de Leon sangrando? Sensacional. Que linda imagem. 22 participações, a última em 2021 é o Grêmio de Luan. Como não? Luan, o rei da América em 2017. O último título ele foi decisivo. É, última... Depois disso também, hein? Pode pular. Última participação do Grêmio. Pois pode pular. Última final foi quando o Grêmio de Luan foi campeão em 2017. De Jael o Cruel. Sim. Estava lá Cortez, Léo Moura e companhia. Palmeiras, 24 participações, o recorde. O Verdão de tanta gente, de Marcos. Que goleiro, que jogador Do de Chita bola. Verde, que nos acompanha também. O Chita, gente da melhor qualidade. Zinho Tetra. Também. Estava lá Também. no Falar primeiro no Chita, eu título. queria depois fazer uma pergunta pro Prates. Segura aí. Sobre Libertadores? Não. Sobre o Palmeiras? Então não vou responder. Se for, não é sobre o Palmeiras, segura aí, não esquece. Não, então deixa pra amanhã. Última final 2021, último título do Palmeiras 2021. O Verdão tricampeão da América. De Leila Pereira. Sim. De tanta gente. São Paulo, 22 participações. Tricolor do Morumbi de Casares. Protagonista. Júlio Casares. Você falou Casares, pensei no Juanito Casares. Não. 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 Falou Casares. É do porque Santos. Você me deu um susto agora. Júlio Casares. O Júlio Casares. entendi. 22 participações. O Peixe também estivesse na Libertadores. Tava buscando o teto. Lutaria pelo Tetra. Vamos seguir Mas aí, Abel. o pior Santos da história não permitiu nem que o clube participasse da Copa do Brasil. Então vamos falar de Libertadores, Vamos por favor. seguir, acho que é melhor. Você está mudando de assunto. Eu falei Júlio Casares. Amanhã o Santos. Última participação 2021, última final 2006, último título 2005. Eu estava nesses dois, hein? 2005, quando ganhou do Atlético Paranaense, e 2006, no Gigante da Beira-Rio, quando perdeu pro Colorado de tanta gente. Rafael você quer fazer a pergunta agora ou depois pro Prates? É sobre Libertadores? O senhor quer desvirtuar o assunto? Ele lembrou aqui do Chita Verde, que é o cara do F90. E aí eu me lembrei, sempre que eu ligo no F90 e o Prates está lá, ele está de óculos. É só lá que ele usava. E aqui ele vem sem óculos. É porque
acho que não tem conforme É vai figurino ficando- isso? Conforme vai ficando tarde, o olho vai aquecendo, aí ele precisa do óculos. Qual é o motivo disso? Não, a visão vai ficando cada vez mais deteriorada com o passar do tempo e do horário durante o dia. Ah, então, é o seguinte, agora tá Eugênio, fresco ainda. De manhã tá... agora tá razoável. Tá razoável, você tá ficando E muito eu pequeno acho que pra você mim. tenta dar um ar mais professoral naquela mesa do F90. Eu Pode acho. ser, pode ser. Mas a gente fala aí de quatro... Vamos começar com o Palmeiras? De 4 gigantes da Libertadores da América. Palmeiras, Abel, também um elenco que está habituado a jogar essa competição, com um treinador que já é bicampeão da Libertadores, né? Com muitos jogadores que também são bicampeões no Palmeiras. Tudo isso tem um peso em relação Chegou a em 4 semifinais seguidas, é isso? 4 semifinais seguidas, né? Então, assim, é um conjunto que conhece muito a Libertadores, gosta de jogar a Libertadores e geralmente chega às finais da Libertadores. Então, um conjunto desse, em relação à parte coletiva, ao trabalho feito pelo Abel Ferreira, pela comissão técnica, pela diretoria do Palmeiras, o Palmeiras também entra nesse rol aí dos favoritos. Né? Se a gente pudesse apontar 3 ou 4, Palmeiras estaria ou estará também. Então, é um time para ser muito olhado, muito temido pelos adversários. Palmeiras, de novo, chega bem, chega forte para jogar de novo uma Libertadores. Muito bem. O problema é que o Endrick vai embora, né? Tem algumas lacunas para preencher, Abel. Claro que assim, a gente conta o Palmeiras com o Dudu, né? Pode ser um outro Palmeiras, com o Endrick Lázaro até o meio chegando. do ano, talvez jogando uma fase de grupos ou parte da fase de grupos. Então, mas é um time que merece muito respeito, né? O Palmeiras em Libertadores, principalmente, sempre chega, né? Quando dá tudo errado, para na semifinal, tem parado. Quando dá tudo certo, joga a final para ser campeão. Então, não acho que vai ser muito diferente esse ano, não. E parou as duas, assim, com... Não sei se a palavra, se a expressão é na bacia das almas, mas assim, esteve perto de chegar à final. Contra o Atlético Paranaense, foi pau a pau ali até o final, né? Os dois jogos foram muito disputados, o Furacão, obviamente, mereceu chegar. E também no ano passado contra o Boca nos pênaltis, né? Então é um Palmeiras realmente muito forte. Tem sido o time mais forte da Libertadores nos últimos anos. Acho que a maior oscilação do Palmeiras na Libertadores tenha sido na reta final da Libertadores passada. Quando joga com o Boca, não joga bem. O jogo contra o Boca Juniors Ainda não assim, a foi decisão bom. dos pênaltis. E mesmo assim ainda conseguiu levar para os pênaltis, porque no segundo tempo tem uma melhora ali de produção. Mas acho que foi o desempenho mais questionável do Palmeiras numa semifinal. Agora, contra o Atlético Paranaense, como você disse, foi muito igual. Né? Mas é um time que chega muito forte, mais uma vez. É um time a ser observado e ser temido por alguns adversários. E o Flamengo de tanta gente? Então, o Flamengo, teoricamente, é um dos favoritos também, né? Qualidade de jogadores, ninguém tem igual na América do Sul, né? E uma comissão técnica gabaritada. O Flamengo é muito pesado para a Libertadores, muito pesado. Agora é desenvolver esse time com mais investimentos, né? Contratação do De La Cruz. Os que já chegaram. pensando em relação Pensei ao que você ano estava passado. pedindo mais. Não, a chegada do De La Cruz é uma chegada pesada. O Vinha, que ainda não estreou, é outra chegada de muito peso. Né? São jogadores que incorporam muito o elenco, que tem muitas opções. Então, é óbvio que o Flamengo entra como um dos favoritos, mais uma vez. Embora tenha decepcionado ano passado, quando também entrou como favorito, ele mais uma vez entra como candidato seríssimo ao título, né? Assim como o Palmeiras, que a gente falou agora há pouco. Realmente, De La Cruz e Vinha, sem contar que a base foi mantida. Saiu praticamente ninguém importante. Saiu alguém que era titular? Não saiu ninguém. Não. O Everton Ribeiro, que não vinha sendo mais Não titular. era titular, Né? O Vidal já tinha saído no meio do ano passado. Quer dizer, Vinha o mesmo campeão. Flamengo Que não era titular também. também não era titular. Vinha campeão da Libertadores em 20 com o Palmeiras. Também um outro Vinha jogador, o De titular. La Cruz, também já ganhou Libertadores pelo River Plate. Chegaram da Libertadores do ano passado para essa, o Flamengo agregou 3 campeões. Tite e sua comissão técnica, campeão. Vinha, campeão. De La Cruz, campeão. Só isso. Além do que já tinha. É muita coisa, hein? Mas vai ter que produzir mais coletivamente do que produziu na temporada passada. Há uma tendência de que isso aconteça, até pelo ambiente que está mais tranquilo. Mas não dá para pegar justificativa de bola ou do que for para as coisas quando não acontecem. Tem que se melhorar o que não está acontecendo. O Flamengo está com uma dificuldade de converter as oportunidades em gol. Né? Então vamos ver se a partir daí o Tite consegue arrumar ali uma alternativa. Ainda sofre com os contra-ataques. Então tem alguns ajustes que o Tite precisa fazer, pensando numa Libertadores que numa fase de grupos ainda você tem uma margem de um erro, ainda que seja pouco, mas depois é só o mata-mata. E no mata-mata não pode ter erro, né? Assim, dá para entender que ainda
o estágio Sim. inicial de Claro. temporada para todo mundo. A Então, perspectiva é muito boa, ninguém né? está jogando tudo o que pode ainda. Então, o Flamengo pode, ele tem espaço, muito espaço para crescer com o elenco que ele tem hoje. Olha que curioso, eu vou deixar o São Paulo por último, desses 4 aí, porque falamos do Flamengo, que tem uma comissão técnica e um time acostumados, né, com Libertadores nos últimos anos e com técnico campeão, que é o Tite. Falamos do Palmeiras, idem, técnico campeão e time acostumado nos últimos anos. Vamos falar do Grêmio agora, que também tem um técnico campeão da Libertadores. Não tem chegado tanto, mas naquela Libertadores primeira que o Abel ganhou, o Grêmio foi até a semifinal. Não, foi às quartas que ele foi eliminado pelo Santos. Quartas. Foi até as quartas de final. Mas, enfim, também tem um técnico tarimbado, mas um time que não é tão favorito assim, não é favorito como são Flamengo e Palmeiras? Não, em um nível inferior, e o Grêmio causa dúvida nesse momento, né? O Grêmio, a diretoria reconhece que precisa trazer ainda alguns jogadores. A gente fala muito aqui, né, Abel, em cima de perspectiva. A gente olha para o elenco do Flamengo, é um elenco que, em relação à qualidade dos jogadores, ninguém tem na América do Sul. Nem os brasileiros, que são candidatos a título também, como o Flamengo é. O Grêmio me parece que tem um trabalho do Renato no passado muito bom, levou o time ao vice-campeonato brasileiro. Aí perde o Suárez, que é uma referência do continente, uma referência do futebol. Esse é o ponto, é o ponto. Perdeu o Suárez e não trouxe ninguém à altura. Acho que o começo do Gauchão ainda causa algumas dúvidas, né? Ganhou do Juventude, que é um jogo de Série A, e aí é um outro nível de comparação. Perder o Soteldo por 2, 3 meses, depois de um começo bom do Soteldo, a gente não sabe como ele vai voltar, né? E o Grêmio reconhece que ainda tem um elenco que carece de algumas contratações, para jogadores para chegar e jogar, não jogadores para composição de grupo. Composição de grupo, o banco não é uma grande fartura, mas tem ali alguns jogadores que o Renato geralmente trabalha, muitos jovens que ele desenvolve no Grêmio, mas para pensar em coisa grande na Libertadores, é preciso reforçar o grupo. Com o grupo que tem, acho que para pensar em título é muita coisa. É óbvio que até começarem os jogos da fase de grupos, né? Muita coisa pode acontecer. De repente o Grêmio pode trazer um grande nome, como trouxe o Luizito Soares. Mas com o que tem hoje, dá para dizer que o Grêmio corre por fora? Não é um favoritaço como são Palmeiras, Flamengo, até o Galo também, acho que pode se considerar um grande favorito. O Grêmio, a princípio, com o que tem hoje, corre por fora. Na minha opinião, para mim também. Eu estou colocando assim, corre por fora. Agora, se chega um grande nome, alguns reforços, aí o Grêmio pode encorpar. A princípio, eu acho que também não é favorito ao título. Natália e Eugênio concordam? O grande trunfo do Grêmio ano passado era o Suárez, né? E é impossível você substituir o Suárez. Não vai achar um jogador no mesmo nível para o mercado brasileiro. Era uma grande oportunidade, o Grêmio foi buscar e foi muito feliz na contratação. Só que ele saindo, fica um buraco. Fica um buraco no time e ele foi fundamental. A gente falou tanto aqui ano passado sobre isso, né? Ele fez muito mais do que os gols para o Grêmio, né? Fez muito mais do que as assistências, do que as pré-assistências. A presença dele em campo impunha um respeito ao adversário e sem ele o Grêmio tem outro nível, tem outra pegada. Mas faz parte. Foi muito bom ano passado, não foi nenhum erro da diretoria. A diretoria não pensou no depois, não é pensou no depois, pensou no ano passado. Sim. No ano passado funcionou, agora tem que conviver com a realidade, tentar estruturar melhor o time, pensar em elenco. E vai ter mais dificuldades do que ano passado, não tem dúvida. E deixei por último o São Paulo Futebol Clube, tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo, e que, diferentemente de Galo, Palmeiras, Flamengo, nos últimos anos não vinha aparecendo na Libertadores, sua tradicional competição que o torcedor do São Paulo abraça tanto, né, e gosta tanto, porque ganhou. Foi o primeiro a ser tricampeão? Foi o primeiro a ser tricampeão. São Paulo foi o primeiro a ser tricampeão. E o São Paulo, recentemente, chegou a uma final de Sul-Americana, acaba de ganhar a Copa do Brasil, Supercopa, volta a lutar e a vencer títulos, com jogadores como Lucas, por exemplo. Só que diferentemente dos outros que a gente citou aqui, tem um técnico novato em tudo isso, com muita qualidade, ele já vinha mostrando essa qualidade, mas novato em Libertadores. Ele mesmo reclamou, vamos ficar falando que eu sou novato em tudo, quando começar o Brasileiro. Não tem como. É um fato. Não quer dizer que ele não pode ganhar por ser novato, mas é um fato, é uma competição nova para ele. Ele não tem a experiência que tem o Felipão, que tem o Renato, que tem o Abel Ferreira,
que tem o Tite, todos esses técnicos. E o próprio Fernando Diniz, que acabou de ganhar uma. Mas ele conta com jogadores que podem ajudar, né? Que são experientes. Rafinha, o próprio Caleri, o próprio Lucas. Jogadores que, na falta da experiência dele, do casco dele, podem ajudar. Arboleda também. Mas é difícil. É uma competição muito traiçoeira. De uma hora você acha que está tudo bem, daqui a pouco você perde 2, acabou. E eu só estou falando da fase de grupos. Né? Então, pega um grupo ali, não, esse grupo está tranquilo. Não está bem assim, não. Eu não lembro se foi a última do São Paulo, mas em cima do que você está dizendo, o São Paulo pegou um grupo difícil e não passou da primeira fase. Foi quando estava com River Plate, LDU Binacional. e Binacional. Que o São Paulo ainda deu azar, que foi o único que foi jogar lá naquela altitude do Binacional. O River Plate e LDU não foram, lembra? Não me lembro qual era a circunstância que eles acabaram não indo. E o São Paulo acabou nem passando. Acho que foi pandemia, né? Foi na época da pandemia. Foi na época da pandemia. Né? Aí os jogos foram todos em Lima. Tiraram lá de cima da... Agora me esqueço o nome da cidade. Mas o São Paulo eu vejo como um time muito forte também para disputar, porque é um time com qualidade, é um time entrosado, um time pronto e com jogadores, a Natália destacou bem, como o Lucas, acostumadíssimo a grandes jogos e grandes competições. Arboleda também. Arboleda disputa eliminatórias com o Equador, foi para a Copa do Mundo, acostumadíssimo. Qual foi? Rafinha, precisamos nem falar. E com jovens como Pablo Maia e outros, enfim. Tem que ver até que ponto vão fazer falta o Beraldo, que foi embora numa Libertadores. Quem mais? Caio Paulista, foi para o Palmeiras. A reposição pela lateral esquerda, apesar de não ser um lateral Caio Paulista, e ter se destacado no São Paulo em alguns jogos, algo que precisa também de uma lado profundidade esquerdo da maior. defesa do São Paulo foi a dificuldade do time no jogo com o Palmeiras, Sim. né? Justamente por onde jogavam Beraldo e Caio Paulista. Sim. O Palmeiras trabalhou muito por ali com o Mike. Não terminou em gol, mas criou muitas jogadas por ali. E era justamente ali onde jogavam o Beraldo, zagueiro pela esquerda, e Caio Paulista. Mas se puder evitar o São Paulo é melhor. Se puder aquela história, olha, ele tá no pote 1 dos favoritos? Não, agora de cara não, mas se puder evitar, melhor. Se puder evitar, é melhor. É um time que também estou com o Abel, time que é forte. É forte. O elenco está, para mim, mais reforçado, mais encorpado que o elenco do ano passado, que ganhou a Copa do Brasil, por exemplo. Luiz Gustavo é um jogador de respeito, ganhou 2 pontos. Bem lembrado, hein? Bem ou mal, 2 Ferreirinha, pontos que bem né? ou mal. E o Eric. E o Eric. Eles têm um tipo diferente do que o São Paulo tinha de jogadores pelos lados do campo. E bem ou mal, está no momento muito positivo, né? De ganhar 2 clássicos em 5 dias, tudo isso. Claro que talvez daqui a 2, 3 meses, daí vai ficar lá para trás. Né? Mas para o Carpini foi importante para demarcar território, é importante externamente, internamente também. É um São Paulo que olha para a Libertadores com uma visão diferente. É um time de camisa. Muita gente, e eu mesmo poderia dizer, mas camisa não, isso que eu ia te falar. camisa não adianta jogar nada. Em casa. Daqui a pouco você vai falar que jogar em casa para. Então, você tem razão, mas eu mesmo já estou explicando aqui. Camisa não adianta nada quando você não tem jogador. Quando você não tem time. Quando você não tem time, quando você não tem organização. Verdade. E o São Paulo, com o time que tem, pronto, organizado, a camisa conta numa competição como essa, muitas vezes. Super tradicional. Chega muito forte para mim, chega muito forte. Também. O São Paulo nessa Libertadores também. Agora, é muito difícil a competição, tem muita gente boa. O São Paulo está entre um deles para mim. Eu não coloco ainda no mesmo patamar de Flamengo, Palmeiras, Fluminense, mas ele está perto. Igual do Atlético, por exemplo, não ser num pote 2 aí, de favoritismo. Num pote 1,1. Tá. Um degrauzinho abaixo. Mas com grandes condições, sim, brigar pelo título. A Libertadores é uma obsessão do torcedor são paulino, né? São Paulo mudou a história do Brasil na Libertadores. A história do Brasil, dos times brasileiros, do futebol brasileiro na Libertadores, embora alguns já tivessem vencido antes, mas ela muda a participação do país, passa a ser protagonista na Libertadores a partir do São Paulo do início dos anos 90 com Tele Santana e companhia. A partir dali, o Brasil... E é só você olhar o número de títulos que o Brasil tem, que a Argentina tem, e a proporção que o Brasil ganhava antes disso e que passou a ganhar depois. Então, o São Paulo é histórico para a Libertadores
E a torcida entende isso, gosta disso e vai dar o máximo para o time buscar mais um título. Só pra gente. Galera, isso aí mesmo. São Paulo, né? Um time de muita tradição, né? Quem não lembra, né? Aquela época que o São Paulo conquistava muitos títulos, né? De Libertadores, a equipe também tem 3 mundiais e, assim, tem que ser respeitada também. Mas, na minha opinião, não chega como favorito nessa Libertadores. Muito longe, me desculpe aí, mas São Paulo não chega como favorito. Na minha opinião, temos o Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras que está à frente. Nem o Fluminense eu coloco como favorito. Não é porque venceu a última Libertadores, vou dizer que o Fluminense é favorito, porque não é, né? Tem um time inferior às outras equipes e a gente não sabe que o efeito do ano passado vai surtir esse ano também. Ninguém sabe. A gente vai ver quando começar de vez mesmo as competições, pra gente saber se o Fluminense realmente vai ser uma equipe competitiva e vai aguentar, porque o time do Fluminense tem uma média de idade altíssima. Eu acho que isso daí pode prejudicar um pouco no meio da temporada, porque alguns jogadores acabam se lesionando, né? E vamos acompanhar aí, né, pra gente ver se realmente vai dar isso aí. Na minha opinião, o São Paulo, né, pode ser competitivo sim na Libertadores. O Grêmio, se reforçar, pode, mas assim, mais com esse elenco que tá, na minha opinião, é um elenco ainda que carece ainda de algumas contratações, né? O Flamengo precisa se encaixar um pouco, o time, né, ainda não tá entrosado, né? Ainda tem tempo ainda para isso, né? O Tite está trabalhando para poder tentar encontrar as melhores peças nas melhores posições, né? O Tite está nessa briga diária aí com o Flamengo. E já o Palmeiras é uma equipe que já está entrosada, já joga mais tempo junto, independente de ter perdido a Supercopa do Brasil, ainda é equipe muito forte e é favorita sim a ficar com o título. Isso daí nós não temos dúvidas, entendeu? Que o time do Palmeiras é forte ainda para poder conquistar títulos. Já essa equipe do Atlético Mineiro está se reforçando muito bem, vou te falar, é uma equipe que vem. Se o Atlético Mineiro jogar como jogou final do Campeonato Brasileiro no passado, naquela reta final, o Atlético Mineiro vem para ser favorito ao título da Libertadores dessa temporada. Não é à toa que trouxe o Bernat. Na minha opinião, um bom jogador ainda, pode entregar muita coisa ao Atlético Mineiro, chega para ser titular. Ainda não sabemos, né? Vamos ver se o Felipão consegue achar algum lugar para ele. Vai depender também do desempenho dele. É o campo que vai dizer se ele vai ser titular ou não. Então vamos aguardar, porque temos aí grandes times aí que, na minha opinião, tem tudo para poder conquistar uma Libertadores. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Grêmio, Fluminense. São grandes equipes e vamos ver, né? Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Grêmio tem 3 títulos de Libertadores. Vamos ver se alguma dessas equipes vai conquistar o quarto título de Libertadores, né? Vamos aguardar isso daí pra gente saber. Se a gente só vai saber mesmo quando iniciar a Libertadores, que a gente vai ver o desempenho das equipes, galera. E deixa nos comentários a opinião de vocês, qual equipe vocês acham que vai ficar com o título da Libertadores.